Olá, o meu nome é Bruna Larissa Matos, eu curso Letras, Português e Inglês na Faculdade São Judas Tadeu, no período noturno e no campus da Moca. A coordenadora desse projeto é a professora Cíntia e o tema do vídeo é substantivos. O que são os substantivos? Os substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares e entre outros. Existem, ao todo, 9 tipos de substantivos, sendo eles substantivo próprio, coletivo, comum, abstrato, concreto, composto, simples, derivado e primitivo. E eles são flexionados em gênero, número e grau. As palavras da língua portuguesa são distribuídas entre 10 classes gramaticais. São elas: preposição, pronome, interjeição, artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção e numeral. Dentre todas elas, a mais numerosa é a classe dos substantivos. Por isso, entender bem os seus conceitos e as suas variações é de fundamental importância para escrever bem. Dando início, temos o substantivo comum. O substantivo comum refere-se a qualquer ser ou objeto de uma determinada espécie sem particularizá-lo, ou seja, toda espécie que não é distinguida. Seus exemplos são mulher, gato, cachorro, caneta, jornal e cidade. Temos também o substantivo próprio. O substantivo próprio particulariza e destaca algum ser em particular dentro de determinada espécie. Geralmente é escrito com letra maiúscula. Seus exemplos são Maria, Japão, Ceará e Atlético. Em seguida, temos o substantivo coletivo. Ele existe para designar um conjunto ou pluralidade de seres da mesma espécie. Seus exemplos são flora, multidão, cardume, floresta e manada. Em seguida, temos o substantivo abstrato. Ele nomeia ações, qualidades, sentimentos e estados que dependem de outro ser concreto para existir. Por exemplo, beleza, ensino, bravura, pobreza e alegria. Em seguida, temos o substantivo concreto. Ele serve para nomear seres que possuem existência própria e independente. Seus exemplos são lápis, mulher, cachorro e gato. Em seguida, temos o substantivo simples. O substantivo simples representa nomes formados por apenas uma palavra. Por exemplo, terra, sapato, água, amor e cheiro. Em seguida, temos o substantivo derivado. O substantivo derivado é formado a partir de outras palavras. Por exemplo, livraria, noitada, aguaceiro e pedregulho. Sucessivamente, temos o substantivo primitivo. O substantivo primitivo é único e não deriva de outras palavras, mas pode originar diferentes termos, ou seja, é o contrário do substantivo derivado. Seus exemplos são livro, noite, água e pedra. Por último, mas não menos importante, temos o substantivo composto. O substantivo composto é formado por mais de um elemento, por meio da composição de palavras. Seus exemplos são couve-flor, guarda-roupa e louva-a-Deus. Como você pode perceber, é possível que um mesmo substantivo possua várias classificações diferentes. Flexão do substantivo. O substantivo pode se flexionar em gênero, ou seja, masculino e feminino, número, ou seja, singular e plural, e grau, ou seja, diminutivo e aumentativo. Seus exemplos são plural, gatos, feminino, gata, aumentativo, gatarrão e diminutivo, gatinho.
Uma confusão muito comum para quem está aprendendo sobre substantivos ocorre geralmente com os conceitos de sexo e gênero. Nunca pode pensar que é a mesma coisa. Os gêneros dizem respeito a todos os substantivos da língua portuguesa, sejam eles dotados de sexo ou não. Por exemplo, o gato, a gata, a mesa, a mulher, o telefone e o caderno. O principal instrumento que temos para classificar um substantivo quanto ao gênero é o artigo. É ele que diferencia quando um substantivo como estudante é feminino ou masculino, visto que a palavra em si não deixa isso explícito. Temos na língua portuguesa dois gêneros e substantivos uniformes e biformes. Chamamos de uniformes aqueles que têm uma forma única para ambos os gêneros, como é o caso dos comuns de dois, como estudante. Neles, o gênero precisa ser diferenciado pelo artigo, caso contrário, ele será desconhecido. Então, são considerados masculinos os substantivos que geralmente seguem os artigos o, os, e uns, e são considerados femininos aqueles que costumam ser precedidos dos artigos a, as, uma e umas. Flexão do número. A flexão substantiva do número diz respeito a colocá-los no singular e no plural. De maneira geral, na língua portuguesa, o plural é demonstrado com a inclusão da letra S no fim das palavras. Porém, temos um exemplo. Se o plural de colega é colegas, a mesma regra não pode ser usada para dizer com aquelas palavras que terminam com as letras ao, el, ol e u. Nessas, devemos trocar a letra L por IS, ou seja, is. Por exemplo, papel ficará papéis, jornal ficará jornais, barril ficará barris. Porém, como os substantivos podem terminar com qualquer letra do alfabeto, temos exceções para também naqueles cujas últimas letras são R e Z. Para flexioná-los, devemos adicionar o sufixo ES, ou seja, es. Por exemplo, amor ficará amores, dor ficará dores e luz ficará luzes. A flexão de grau é aquela que identifica a grandeza de um determinado substantivo, ou seja, o seu aumentativo. Ela existe para que não precisemos fazer construções como ele era um gato grande o tempo todo, e para que possamos, em seu lugar, optar pelo simples ele era um gatão. Os dois graus do substantivo são, portanto, aumentativo e diminutivo. Por exemplo, amigo, amigão, amiguinho, boca, borraca e boquinha, povo, povaréu e poviléu. Mas ainda que na flexão a nossa tendência seja estudá-los enquanto componentes das palavras, eles também podem aparecer associados a elas. Os substantivos fazem parte da morfologia, que é uma área responsável pelo estudo da formação, estruturação, flexão e classificação de todas as palavras da língua portuguesa. A sua função sintática é: a função sintática de cada substantivo representa o papel que aquela palavra desempenha dentro de uma oração, levando em consideração todas as outras palavras que o acompanham naquele contexto, ou seja, diferente da morfologia, que estuda o substantivo por ele mesmo, ou seja, sozinho. Por exemplo, número 1, sujeito, José foi embora, cigarros causam câncer. Número 2, predicativo, ela é um anjo, o primeiro colocado foi João. Número 3, objeto, preciso de um livro novo. Procurei algumas flores lá fora. Número 4, complemento nominal. A leitura do livro é necessária para a prova. Número 5, vocativo. Pai, vamos embora. Número 6, adjunto. O rosto de Maria é muito bonito. Comprei arroz no supermercado. Número 7, aposto. Fernanda Silva, a vítima, morreu na hora.
Número 8. Agente da passiva. Fui assaltado por aquele homem. Concluindo a nossa aula sobre substantivos, podemos afirmar que os substantivos podem ter sentidos amplos e complicados à primeira vista, mas todo bom leitor e escritor precisa dominá-los e conhecer a morfologia das palavras para saber explorar as possibilidades que tem um texto. Muito obrigada!